Boa noite, meus irmãos. Vamos chegando, vamos adentrando o nosso barquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ana Flora Reis. Como está? Boa noite, Lourdes, Simone. Boa noite, Luciana. Tá legal o som aí, meus irmãos? Tá bonito o som para vocês? Tá ouvindo bem? Boa noite, Andréia. Carla. Boa noite, Ivana. Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, Ana. Tudo bem, querida? Como é que tá aí? Boa noite, Andrade Carrijo. Boa noite, Luzinete. Boa noite, Mini Araújo. Pessoal da Dom Romano, um beijo para vocês. Boa noite, Ângela Vasconcelos. Boa noite, Danda. Que bom, Ieda. Obrigado pelo feedback aí. Boa noite, Vana. Boa noite. Boa noite, Sirlene. Maria Helena. Que bom, meus queridos. Como é que vocês passaram a semana? E esse final de ano? Estão correndo um pouco? Ando devagar porque já tive pressa, hein? Não esquecem, não. Boa noite, Marina, Irka. Que coisa boa, meus irmãos. A gente já vai chegando aqui, né? Mês de dezembro, né? Mês de dezembro a gente já tá aqui nas nossas últimas lives, nossos últimos encontros do barquinho, né? De 2025. Esse ano que foi um ano muito desafiador em todos os sentidos por aqui. Mas graças a Deus pôde-se vencer, né? Que coisa mais boa. E obrigado a vocês, viu, meus irmãos, que perseveraram aí comigo, que estiveram conosco navegando. E eu tenho certeza absoluta que a gente aprendeu muito esse ano, né? Em todos os sentidos. E se Deus quiser, o ano que vem promete grandes navegações. No final da live, eu preciso conversar uma coisinha com vocês, né? Na verdade, é um direcionamento aí do nosso norte, né? Porque eu não navego sozinho, não. As decisões aqui eu não gosto de tomar sozinho, não. Então a gente vai junto decidir, né? No final da nossa live, para onde a gente vai navegar, tá bom? E vibrações, orações, né? Hoje eu quero pedir em especial para a pequena Sofia, né? Que é uma criancinha. E eu quero pedir também para uma irmãzinha, Marina, né, que acho que a Nora e o filho tá assistindo a live hoje. Ela regressou ao plano espiritual, né? Então hoje nós vamos fortalecer aqui as vibrações. E a todos aqueles que estão aqui precisando, né? Neste momento de prece, de orações, de renovação em todos os sentidos. Nós vamos juntar aqui a nossa corrente de energia, de prece, de vibrações, em prol de todos nós, né, meus queridos? Mas é isso aí. Boa noite, Ivete. Um abraço, Denise. Boa noite, Suzy, Ju. Boa noite, Rosa. Um beijo, querida. Boa noite, Ângela. Boa noite, Dirce, Jaque. Coisa boa. Rosa, tua orquídea tá linda, viu? Tua orquídea não, tua hortência. Tá linda, linda. Boa noite, Maria Juscelia, Luana, Gui. Que bom, meus irmãos. Então vamos lá? Vamos começar o nosso barquinho? O pessoal já vai chegando aí, tem um pessoalzinho que chega um pouquinho mais atrasado, mas ainda dá tempo, né? Os motores estão só aquecendo aqui. Então vai lá, já corre, pega a sua aguinha, corre ali na sua cozinha, pega um copinho de água, separa, pra gente pedir a espiritualidade amiga, a Jesus, né? Que coloque aí o remedinho espiritual que você estiver precisando, né? Então, uma boa noite para quem está chegando agora e boa noite para quem está aqui hoje pela primeira vez também. Receba o nosso carinho, nosso abraço. Espero que você possa absorver boas lições daqui dessa nossa noite de hoje, tá bom? Que gostoso. Tem gente que já está de férias, né, Marisa? É isso aí, meus irmãos. Então, eu vou pedir licença agora para a gente poder desativar os nossos comentários, né? Apenas para a gente poder concentrar um pouquinho mais. E hoje eu senti no meu coração de começar a live de hoje com essa canção. Faz muito tempo que eu não canto ela, mas é uma canção que fala sobre o filho pródigo, né?
Porque talvez você hoje está chegando aqui nesse final de ano tendo a impressão de que, não sei, talvez não tenha escolhido o melhor caminho esse ano. Então, se hoje a tua impressão é essa, acalma o coração, viu? É sempre tempo de refazer as escolhas, é sempre tempo da gente refletir com o que aprendeu, com o que deu certo, mas também com o que não deu. Mestre Jesus, nesse instante, a gente eleva o nosso pensamento até Ti, o nosso irmão mais velho, o nosso guia nesse mundo que tantas vezes nos pede a direção. A gente esquece de Ti e a gente se perde junto. Mas hoje a gente está aqui, meu irmão, para a gente recordar as Tuas lições como fossem feixes de luz, clareando o nosso próximo passo. Então, mestre amigo, nos guia, nos ampara, fazer com que nessa noite eu possa ser um simples instrumento do Teu saber, da Tua palavra. Que a espiritualidade amiga, através de mim, possa trazer a melhor reflexão para todos esses irmãozinhos que estão aqui nos acompanhando, neste e no outro plano. Leva essas orações até a pequena Sofia. Leva essas orações à nossa irmãzinha Marina. Que todos aqueles também aqui que precisam de uma prece nesse instante, pede, meu irmão, pede, minha irmã, você que está aí do outro lado da tela, pedi e obtereis. Não tenha vergonha, tá? Não é vergonhoso a gente pedir. Vergonhoso é a gente achar que a gente consegue dar conta sozinho. Então, coragem, faz tua parte, deixa Jesus fazer a dele e bora caminhar. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. E o orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou e o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai,
toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Que assim seja, meus irmãos. E é isso aí. Às vezes a gente pensa, né, que a gente pode viver por si mesmo, mas aí a gente se julga autossuficiente demais e percebe, né, que nessa caminhada por essas trilhas que a gente ainda não percorreu, né, é fundamental a presença do guia. Então, independente do momento da tua caminhada que você chega aqui hoje, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês se sintam nesse instante conectados a Jesus, viu? Se você hoje entrou aqui sem um direcionamento, com uma angústia te visitando, com um medo, com uma dor do luto, ciente de que talvez não saiba qual o próximo passo, faz tua parte. Faz tua parte e confia, tá bom? Jesus há de nos guiar sempre, sempre, sempre. Basta a gente se conectar. Então vamos lá, por falar em se conectar, vamos ver qual que é a lição que ele tem para nós hoje, né? No nosso livrinho aqui, Sempre Melhor, vamos ver o que está reservado nesse pequeno, grande livro que sempre nos traz lições preciosas, né? Mestre Jesus, abençoa e ilumina, Senhor, fazei com que a lição de hoje seja aquela necessária aos nossos corações, às nossas almas. Obrigado, mestre amigo. Então vamos lá, meus irmãos. Caiu no comecinho aqui, ó, número 7. Eu adoro o número 7. Dizem que a cada 7 anos a gente se transforma, né? É uma sabedoria dos povos orientais que particularmente eu respeito muito, né? Porque embora a doutrina espírita não tenha vindo do Oriente, a gente não pode negar que os primórdios da espiritualidade na Terra veio, né? Então, eles falam muito sobre isso, né? Sobre um ciclo de transformação. Preste atenção para você ver. Há 7 anos atrás, o quanto que você era diferente, né? E de 7 em 7 anos, o quanto a gente se transforma. Isso é incrível, né? Mas, vamos ver o que o número 7 aqui tem para trazer para nós nessa noite de hoje, né? Diz assim: não podemos controlar o que os outros dizem ao nosso respeito. Então, você está incomodado com o que alguém está falando sobre você? Com o que você soube que alguém está falando sobre você? Então, a lição de hoje é para você. Tampouco podemos controlar as atitudes que os outros têm para conosco. Mas temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos reagir a tudo isso. A mágoa não é a única possibilidade que se tem diante da ofensa. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe que se alguém bater em nossa face, possamos também oferecer a outra. Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade, ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção
além do revide. Se devolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu, e assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. Eita, que essa liçãozinha é pequena e forte, né? Então, hoje, né, a lição de hoje, ela vai nos trazer uma reflexão acerca daqueles momentos em que a gente é ofendido, acerca daqueles momentos em que as pessoas falam mal de nós, né, ou simplesmente têm atitudes que nos ferem, né? E o que a gente pode fazer diante disso, né? Eu sempre me recordo, né, de uma fala que o Chico trouxe uma certa vez, que um jornalista virou para ele e falou assim: Chico, como é que você vê o mundo? Né? Aí ele falou: o mundo, eu vejo o mundo como ele é. E aí o jornalista tentando incitar o Chico a maldizer as pessoas, né, a forma delas serem. Não, Chico, eu queria dizer como é que você vê as pessoas. Não, as pessoas eu vejo elas como elas são. Mas e você, Chico? Eu continuo mesmo, né? Então, essa pequena fala do Chico, né, como se estivesse devolvendo para aquele jornalista a ciência de que, escuta, eu não posso mudar o mundo. Escuta, eu não posso mudar as pessoas. Então não tem por que eu ficar tão preocupado em gastar a minha energia com a forma como o mundo caminha, com a forma como as pessoas acham que eu caminho. Porque se eu gastar energia nisso, não sobra energia para eu poder caminhar, para eu poder fazer a minha escolha, a minha caminhada, não perder o foco da minha meta, da minha direção, né? Porque isso acontece. Isso acontece. Essas distrações que muitas vezes a gente ouve pelo caminho, principalmente quando a gente traça um projeto, quando a gente faz uma escolha, e aí as pessoas à nossa volta muitas vezes criticam, muitas vezes julgam, muitas vezes condenam, porque no fundo não tem ciência da intenção que existe por trás disso. E às vezes, meus irmãos, não adianta a gente ficar justificando muito, né? O Joana de Ângeles tem uma frase muito preciosa que diz assim, que o ser consciente não se culpa e nem se justifica, ele apenas se transforma, né? E essa frase também se aplica muito a essa questão de quando as pessoas falam mal da gente. Meus irmãos, sinceramente, vocês já convenceram alguém de que você é uma pessoa boa batendo boca? De verdade. Já? Não, né? Não tem como a gente convencer alguém de que, não, mas eu sou uma pessoa boa. Por que isso é bom? Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não. O máximo que a pessoa vai achar que você é vaidoso, é orgulhoso, é prepotente. Porque a gente não tem que falar das nossas obras. A gente muitas vezes tem que dar publicidade no sentido de angariar recurso para elas. Mas ficar fazendo propaganda do que eu faço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Não precisa, né? Então a mesma pessoa que se aproxima de você para observar a tua vida e julgar, também é a pessoa que pode se aproximar de você e se surpreender quando te olhar de perto com a tua transformação e com a tua conduta, né? Então, muitas das vezes, né, tem uma fala do Rossandro que eu acho muito interessante. Ele fala assim, que às vezes a gente gasta uma energia lascada, né, tentando provar para as pessoas que a gente não gosta, tentando comprar algo que a gente não precisa, para provar para quem a gente não gosta sobre alguém que a gente não é. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa me disse que eu não sou nada, ou ela pensa que eu sou menos, então ela vai ver. Eu vou comprar um carro importado e vou passar na frente dela. Eu vou me dedicar e o dia que ela precisar de mim, eu vou virar a cara. E faz, né, da perseguição do outro, faz da raiva do outro, da maledicência do outro, um combustível para muitas vezes seguir um caminho que nem é o seu. E se perde no meio deste caminho, né? Que é o pior disso, né? Então, assim, sinceramente,
nós já temos problemas demais, nós já temos preocupações demais, melhor dizendo, né? Do que a gente ficar preocupado com o que o outro acha que eu vou fazer. Isso nos fere no sentido das nossas inseguranças. Quando alguma pessoa fala algo da gente e isso nos fere muito, não é sobre o que a pessoa fala, é sobre o quanto aquilo reverbera dentro de mim. Por que a pessoa disse que eu era feio e isso está ecoando dentro de mim durante tanto tempo? Por que a pessoa disse que eu não era capaz e isso está ecoando? Por que ela pensou que eu era menor? Porque existe um medo de que isso seja real. Né? Então, por exemplo, o bullying. Né? Quem de nós aqui nunca sofreu um bullying? Quem de nós aqui às vezes nunca praticou um bullying? O bullying nada mais é do que o outro, vamos dizer assim, ele trazer o seu medo à tona. É o seu medo de que aquilo que ele fala sobre você seja real. Então ele vai criticar sua aparência, dizendo que você é feio porque você tem um nariz grande, uma orelha grande, você é careca, você é gordinha, você é magra demais. O bullying nada mais é do que uma insegurança da autoimagem. Então, por exemplo, como é que a gente protege nossos filhos do bullying? Já pararam para pensar nisso? Quando você ensina para ele que ser diferente é ser belo. Quando você é um exemplo disso para ele. Quando você fala assim, filho, é justamente porque o seu cabelo é assim que você é especial. Porque você imagina se todo mundo tivesse o cabelo liso e loiro. Filho, justamente porque você tem esse corpinho que você é especial. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo formato de corpo. O que nos torna especiais são as nossas individualidades. Né? E voltando a essa questão, né, que a gente estava trazendo aqui, eu vou trazer essa frase que diz: não podemos controlar o que os outros dizem ao nosso respeito, tampouco as atitudes que têm para conosco. Então, se eu não consigo controlar o que o outro diz ao meu respeito, se eu não consigo controlar o que o outro faz ao meu respeito, de duas uma. Ou eu mudo o meu olhar sobre o que essa pessoa é para mim, no sentido de parar de observá-lo como um algoz e passar a observá-la como uma vítima de si mesma. Sinceramente, sabe? Porque não tem nada pior do que uma pessoa que é mesquinha, do que uma pessoa que é invejosa, do que uma pessoa que direciona todo mundo com raiva, do que a própria companhia. Né? Isso eu me recordo, inclusive, de uma passagem de Jesus. Diz que quando Pedro, né, fazia parte ali da casa do caminho, um tempo depois de Jesus morrer, né, na crucificação, dizem que apareceu um homem, um andarilho em chagas, né? Ele estava ali cometido pela lepra, e aí depois esse homem foi pedir asilo. Né? E aí quando ele estava lá, Pedro à porta, esse homem pedindo asilo, né, para ser cuidado, porque ele ia morrer à míngua, Pedro reconheceu aquele homem. E ele reconheceu que aquele homem tinha sido um dos que tinha gritado mais alto pela crucificação de Jesus. E aí quando ele reconhece aquele homem, ele nega veementemente, falou assim: aqui você não fica, você some daqui. Você foi um dos que crucificaram o nosso mestre. O teu grito ecoou forte para que crucificassem o nosso mestre. Você some daqui. E então Pedro bate à porta e ele adentra. E quem que aparece para ele em espírito? Jesus. E aí Jesus diz para ele: Pedro, vai lá e coloca esse homem para dentro. Mas mestre, foi ele que gritou. Pedro, esse homem vai viver. E não tem nada pior do que para uma pessoa que sabe que vai viver pela eternidade do que a culpa pelo que sabe que fez. Então, esse dever de condenação não é teu. O trabalho é de Deus. Deus permite a culpa para que ela nos autoleve à reflexão. Imagina este homem, sabendo que ele viveria, com a culpa de ter condenado aquele que trouxe o amor personificado no exemplo, na palavra.
E num primeiro momento a culpa faz um trabalho de autoanálise, né? Então não existe a necessidade da gente condenar a conduta do outro. Existe a necessidade da gente se proteger dela, né? Por exemplo, se eu convivo com alguém, se eu tenho um parceiro amoroso, que estar com ele me rouba de mim mesmo, é preciso que a gente se proteja. Como? Ou a gente conversa com essa pessoa e diz para ela sobre o quanto essa convivência está nos fazendo mal, ou então a gente separa, vai embora, né? Porque tem até uma frase que eu vi esses dias que fala assim, não fui embora porque deixei de te amar. É que a cada vez que eu ficava mais com você, eu me amava menos, né? Então o que significa isso? Que às vezes para estar na companhia do outro, eu tenho que abdicar da minha essência, da minha companhia. E isso não é saudável. Então contra esse tipo de atitude, a gente tem que se defender. A gente não acredita naquela ideia de que se você casou com alguém, está com alguém, ainda que se alguém te faça sofrer de todas as formas de violência, você precisa continuar com essa pessoa. Não, ninguém aqui é Marte. Ninguém é, né? Claro que a gente também não vai simplesmente brincar de escolher relações com a falta de responsabilidade de tentar cuidar delas. Mas acima de tudo, escolher relações em que eu consigo me transformar, crescer enquanto estou com essa pessoa, né? E não o contrário. Não abdicar de mim para poder estar com ela, porque senão ela não me aceita, ela não me quer, né? Nem sei porque eu falei isso, mas se eu falei, com certeza tem alguém aí que serve, né? Então a gente não pode controlar o que os outros dizem ao nosso respeito e nem as atitudes que têm para conosco, mas nós temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos reagir a tudo isso. Então, quando alguém fala mal da gente, quando alguém tem atitudes negativas para conosco, embora eu não possa fazer nada a respeito de mudar essa pessoa, eu posso escolher como eu vou agir, como eu vou reagir a esse tipo de situação, né? E aqui fala assim, a mágoa não é a única possibilidade que se tem diante da ofensa. Então, se eu fui ofendido, eu não tenho só a mágoa para poder escolher. Né? Não é uma coisa que você está condenado. Eu vou ficar magoado pelo que a pessoa me trouxe. Meu Deus. Imagina só. Se Jesus, se o Chico, se esses grandes espíritos fossem ficar magoados a cada crítica que receberam. Não é? Não teriam trabalhado. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe que se alguém bater em nossa face, que a gente ofereça a outra. Então aqui tem uma confusão que muita gente faz, que no sentido assim, a pessoa fez um mal para mim, ela me agrediu, eu vou lá e viro a cara para ela agredir do outro lado. Não é essa a interpretação. Óbvio que Jesus não quer que a gente se autodestrua. A gente tem a lei de preservação, né? A lei de preservação é aquela que a gente busca manter a nossa vida, não é verdade? E essa lei de preservação, para que a gente mantenha a vida, muitas vezes é preciso oferecer a outra face. Como assim, Eduardo? Se a pessoa te ofende, te agride verbalmente, se a pessoa te faz mal, e se você devolver na mesma moeda, você vai entrar na mesma vibração. E a doença que ela hoje experimenta, porque a pessoa que faz isso ela é doente, vai transmitir para você. Você também vai se tornar um agressor. Você também vai se tornar um criminoso afetivo. Né? Criminoso afetivo é o que desperta os piores afetos, as piores vibrações. Né? E a gente não pode entrar nessa sintonia, meus irmãos, porque essa sintonia não é de vida. Essa sintonia é de morte. Então, quando a gente fala que não oferece a outra face, não é para que o outro se livre da punição. Eu posso totalmente perdoar uma pessoa e denunciá-la para a polícia. Totalmente.
Eu posso perdoar o pai dos meus filhos e ingressar com uma ação de alimentos. Claro que eu posso, por que não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entende? O que nos move é o que faz a diferença. Qual que é a intenção? A intenção é ferrar com a vida do outro? A intenção é danar a vida do outro? Não. A intenção é fazer com que eu tenha o direito de obter o que eu posso, o que eu necessito, aquilo que me é dado ao direito a receber. Então pronto, esteja em paz, né? Porque a justiça, ela também é uma cópia daquilo que existe nos mundos superiores, né? Então é só se atentar se eu estou agindo por justiça ou se eu estou agindo por vingança. Esse termômetro, meus irmãos, ele tem que estar assim, ó, é igual um relógio de pulso. Nós temos que olhar para ele todo dia. Então, por exemplo, precisei resolver uma demanda difícil, estou resolvendo, estou me posicionando. Tem uma conversa com você. Olha no espelho, fala assim: estou agindo por justiça ou estou agindo por vingança? Porque se for vingança, você vai se adoecer, junto com quem te magoou, junto com quem te machucou. Estou te falando do fundo do coração. Porque a mágoa, porque o ódio, porque essa vibração, isso te faz um mal danado. A gente já estudou aqui sobre psicossomatização das doenças e muitas delas vêm dessa mágoa, principalmente as doenças cardíacas. Viu? Então, quando Jesus pede para a gente fazer assim como? Para a gente oferecer a outra face. Bati na face esquerda. Esquerda. Oferece a direita. Né? Quando ele pede para a gente fazer assim, na verdade ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor. Não revidando a ofensa. Não devolvendo a agressão. E é sobre isso. Né? É uma frase que eu cito muito aqui, né? Que o Chico falava assim: Chico, você não fica triste quando alguém te ofende? Eu fico, mas eu ficaria muito mais triste se eu fosse o agressor. E não é isso, meus irmãos. Por que ele respondeu isso? Porque no fundo ele está dizendo assim: que bom saber que eu já passei dessa fase. Não é? Esses dias, o irmãozinho, eu soube, né, que entrou ladrão na loja, roubou tudo, a farmácia. Né? Às vezes esse irmãozinho está até assistindo aí. Recebe meu carinho, meu abraço, viu, irmão? Entrou na farmácia, roubou um produto, teve um prejuízo muito alto, né? E a gente fica triste, a gente fica desanimado, a gente pensa: meu Deus, mas eu trabalho tanto, eu luto, eu me esforço. E olha aí o que aconteceu comigo. Pois é, meu irmão. Pois é. Quero te dizer uma coisa. Às vezes a gente precisa devolver o que nós fizemos. E às vezes essas provações, onde a gente sofre a ação de um roubo, onde a gente sofre a ação de uma violência, são provações que o nosso espírito pediu diante de tudo que ele causou. Às vezes, não é que Deus, não é que a espiritualidade superior fala assim: você matou, você vai morrer. Você queimou, você vai ter que ser queimado. Você roubou, você vai ter que ser roubado. Eles não precisam disso. Eles não precisam pagar na mesma moeda. Não precisa disso. É a gente que precisa. É o nosso psiquismo que ainda está ligado a essa lei de Talião, sabe? Olho por olho, dente por dente. Para eu me ver liberto dessa culpa de que eu roubei uma pessoa, eu preciso ser roubado. Então, quando eu for reencarnar, vocês me permitem passar por essa experiência? E por mais que a espiritualidade superior fale assim: mas não precisa disso. E a gente fala assim: não, mas é que eu quero. Então, se você quer, se vai te fazer bem, se você realmente tem esse pensamento, tudo bem. Tudo bem. Então você vai vir aqui para ter roubado a tua casa, vai perder 1 milhão. E aí, de repente, você começa a trabalhar no bem. Você começa a trabalhar ajudando as pessoas. É uma vida dedicada à caridade. E aí entra no teu estabelecimento e rouba 20 mil. Não, mas não era para perder 1 milhão? Era. Mas o teu bem cobre uma multidão de pecados.
Quem disse isso? Vai, Jesus. Jesus. O bem que a gente faz nunca deixa de ser contabilizado. Né? Esses dias eu vi uma história do Chico, essa eu não conhecia. Aí eu falei, preciso contar para os meus irmãozinhos da live, né? Diz que o Chico, uma madrugada, ele estava saindo da casa da prece. E aí, meus irmãos, era já tarde da madrugada, 2 horas da manhã. E ele foi abordado por 2 ladrões, né? E aí abordaram ele e falou assim, passa tudo que você tem. Passa tudo que você tem. E ele falou assim, mas eu não tenho nada, né, meus irmãos? Eu não tenho nada. Ele falou, como não tem nada? Tira os bolsos para fora. Aí, aqueles calças antigamente de alfaiataria, né? Tirou os bolsos para fora e realmente o Chico não tinha nada. E aí diz que um ladrão virou para ele e falou assim, não é possível, essa hora da madrugada a gente vai assaltar um duro. Esse homem nem para ter dinheiro, esse velho aqui. Como é que você chama? Aí ele falou assim, eu chamo Chico. Chico? Ele falou, eu sou o Chico Xavier. Aí o ladrão assustou, o senhor é o Chico Xavier? Sou. Aí diz que um ladrão virou para o outro. O ladrão mais velho virou para o mais novo. Falou assim, quanto que você tem aí no bolso? Falou pro ladrão mais novo. Falou assim, eu? Falou assim, quanto você tem no bolso? Ele falou, não, eu não vou dar nada para esse homem, não. Quanto que você tem no bolso? Aí disse que ele pôs a mão no bolso, tinha 3 relógios, que tinha roubado desde as 7 da noite roubando, e tinha um maço de dinheiro. Aí virou para ele assim, eu tenho isso aqui. Tirou o dinheiro e falou, dá pro Chico. Mas isso aqui foi tudo que eu roubei. Dá pro Chico. Disse que pegou, entregou pro Chico, falou assim, toma, Chico. Isso aqui, Chico, é fruto do nosso trabalho. É tudo que a gente roubou hoje. Então a gente está te entregando porque eu sei que na tua mão vai ser convertido em pão e leite para as crianças. E aí ele entregou e o Chico começou a sorrir. E aí o ladrão falou assim, eu só peço uma coisa, seu Chico. O senhor não pode fazer uma prece com a gente? Ele falou, não, posso. E aí o Chico conta depois. Era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele estava numa viela, numa rua escura, com os 2 ladrões se pôs de joelho à frente dele e ele fez uma oração, né, pedindo por esses irmãos. Então, eu fico pensando assim, sabe? O poder de transformação que o bem tem, o poder de proteção que o bem tem. Quando a gente escolhe não revidar uma ofensa, não é sinal de fragilidade. Não é sinal de covardia. Pelo contrário, é sinal de sabedoria, é sinal de proteção. Porque se a gente entra na sintonia daquela pessoa que agride, que ofende, nós nos tornamos presas fáceis, meus irmãos. Nós nos tornamos presas fáceis. E nós, que às vezes já estamos um pouquinho mais preocupados em fazer o bem, um pouquinho mais preocupados em ser uma pessoa melhor, embora a gente ainda caia bastante, se a gente entra nessa sintonia, é como você colocar uma ovelha ali num covil de lobos. Nós não estamos acostumados com essa energia negativa, nós não estamos acostumados com esse nível de agressão, e a gente sofre demasiadamente com isso. Então, a melhor forma da gente responder a uma agressão, a uma perseguição, a uma ofensa, é a gente se colocando num nível acima do ofensor. Num nível acima em todos os sentidos. Se não dá para conversar com aquela pessoa de igual para igual, então se abstenha desse tipo de conversa, mas converse em preces, em oração. Porque talvez a gente ache que com aquela pessoa não tem como conversar. Olha o mal que ela me fez, olha o mal que ela faz. Mas a gente esquece que a gente desdobra em espírito. Todas as vezes que a gente dorme, o espírito sai. E é nesses momentos que muitas vezes a gente tem conversas que fazem muita diferença. Muita diferença. Porque despido do corpo, onde a gente não tem a vaidade da matéria, a vaidade do cargo que ocupa, a vaidade da posição que ocupa na família, é espírito com espírito, ali as máscaras muitas vezes caem. E é a oportunidade que a gente tem de desatar nós, de reatar laços. Então, nesses desafetos, quando a gente for adormecer, a gente tem que fechar os olhos e falar assim, Senhor, eu estou com muita raiva dessa pessoa, estou com ódio, mas
eu sei que isso não está me fazendo bem. Pelo contrário, cada dia que passa eu estou pensando mais nela, eu estou sentindo que eu estou entrando na vibração dela. Então eu quero te pedir para que em desdobramento eu possa me encontrar com essa pessoa e, amparado pela espiritualidade, que a gente possa desatar esses nós, que a gente possa se entender, que a espiritualidade superior nos auxilie no encontro, que a gente possa parar com essa briga, parar com essa perseguição, com essa angústia. Vai por mim. Eu já testei em mim e deu certo. Eu já testei em mim e deu certo. Então, vamos utilizar esses recursos, tá bom, meus irmãos? Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção além do revide. Se devolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu, e assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada, né? Então aqui o De Luca usa uma alegoria do lixo. E é real. O outro só joga o lixo na gente se a lata está perto dele, se está naquele nível, né, da gente receber esse lixo. Então, se proteja contra esse lixo. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que de fato a gente precisa ter um distanciamento para que a gente possa continuar a nossa caminhada, né? Às vezes são ex-amigos, às vezes são pessoas que por um tempo tiveram junto com você, mas por alguma circunstância da vida não faz mais sentido você ter por perto. É natural do progresso. Eu falei para vocês, né? Essa lição é a de número 7, né? Que a cada 7 anos a gente se transforma muito, né? Ou pelo menos deveria, né? Especialmente se a gente está em terapia, aí esse tempo eu acho que diminui pela metade, né? Talvez até menos. Mas é natural que quando a gente se transforma, a gente comece a atrair e a repelir as pessoas da nossa vida. De forma natural, né? Esses dias eu até atendi uma colega e eu falei assim para ela: escuta, você acha que a gente procura um namorado? Ou você acha que a gente atrai um namorado? Ela ficou pensando. Eu acho que a gente atrai. Pois é. E aí a gente pensa o quanto isso é real quando as pessoas falam a respeito do tal dedo podre, né? A gente atrai as pessoas que percebem a nossa vulnerabilidade. A gente atrai as pessoas que percebem a nossa fraqueza, nossa fragilidade. Por isso, se você quer encontrar um parceiro maravilhoso, uma pessoa muito boa para você trilhar o caminho da vida, a melhor coisa que você faz é investir em você. É se tornar o seu melhor parceiro. A sua melhor parceira é você ser apaixonado por você. Porque você vai atrair alguém que sintoniza com a tua vibração, com a tua energia. E quanto mais você se apaixonar por você, investir em você, cuidar de você, tão melhor será a pessoa que você vai atrair. Simples assim. Simples assim. E às vezes a gente pensa que precisa ficar indo num barzinho, precisa ficar indo naquele, ficar indo na igreja, que eu preciso ir no... né? Não é isso. É precisa entrar aqui, ó. É dentro de ti, né? É conectado com você. E aí, de forma natural, essas pessoas vão aparecer, né? E se não aparecer também, você já vai ter aprendido a conquistar a paz de estar na própria companhia, né? E isso é maravilhoso, é maravilhoso. E eu acho que é isso, meus irmãos, né? Hoje a nossa navegação que foi um pouquinho mais curtinha, eu vou abrir os comentários. Por quê? Porque eu queria conversar com vocês uma questão, né? A gente está chegando aqui no final do ano, e vocês lembram que a gente pausou, né, o ano passado, aliás, os estudos passados dessa obra aqui, ó, Jesus no Lar.
A gente estava seguindo ela. A gente chegou até no capítulo 31, salvo engano, né? Que é a razão da dor. E a gente também tem a possibilidade de estudar uma obra do De Luca, né? Que essa daqui a gente já estudou, mas tem uma obra nova dele. Então, o que eu queria conversar com vocês, né? Se vocês acham que a gente volta a estudar o livro Jesus no Lar e termina ele, né? Que a gente estava aqui na lição de número 31, mas a gente tem muitas lições pela frente. Esse livro ele vai até a lição de número 50, né? Então tinha aí outras lições pela frente, outras 19, né? Então a gente tem essa possibilidade, ou então a gente vai para uma outra obra do De Luca, né? Ou então a gente pode fazer lives temáticas, né? Onde vocês sugerem os temas e eu preparo o estudo. Porque no ano que vem eu vou ter tempo para me organizar com o tema dos estudos, né? O que vocês acham, meus irmãos? Eu quero que a gente trace essa diretriz juntos, né? Tem muita gente falando de Jesus no Lar aí. Que bom, que bom. Tem gente falando aí que Jesus falou com você. Acho que a maioria, né? Gostaria de acabar o livro Jesus no Lar. Vixe, que bom, meus irmãos. Eu não imaginava que vocês queriam tanto terminar essa obra, que para mim também foi uma obra lindíssima. A gente literalmente era transportado ali para a casa de Jesus. Vocês decidiram então, tá bom? Vamos retomar então o livro Jesus no Lar, né? Acho que talvez a gente termine este livro, a gente retome este livro, né, no ano que vem, porque as nossas próximas lives já está no finalzinho, né, do ano. Então talvez a gente prepare aí alguma live temática e com certeza, né, eu vou fazer uma live de reflexão, como eu gosto de fazer todos os anos, né, quando vai chegando ali no finalzinho nas últimas semanas de dezembro, eu gosto de a gente faz uma live, né, pra gente fazer uma vivência, pra gente fazer uma retrospectiva das nossas conquistas, das nossas escolhas nesse 2025, de tudo que a gente viveu, né? Então, é isso, meus irmãos. Então, vocês escolheram, acho que a maioria aqui, né, escolheu o livro Jesus no Lar. E a gente também não impede, né, que de vez em quando a gente traz aí alguma live temática, né, como algumas pessoas disseram aí. Pode deixar que a gente vai aderir aí. Quem sabe a gente trabalha Jesus no Lar 3 vezes por mês e aí uma vez por mês a gente traz uma live temática. O que vocês acham? É uma ideia também, né? Então é isso. Vamos encerrar nosso barquinho de hoje com uma música bem linda? E aí depois, se vocês tiverem mais alguma sugestão, escrevam lá, viu? É a gente que define juntos essa rota, tá bom? Então vamos cantar uma música linda. Falaram aí de Cafarnaum. Quem sabe a gente já se vê transportado para lá, né? Mestre amigo, nesse tempo que a gente pôde estar junto, Senhor, nesse estudo de hoje, que foi tão simples, mas ao mesmo tempo tão precioso, porque as coisas mais importantes da vida estão nos ensinamentos simples, meus irmãos, aqueles que são acessíveis a todos nós. É a gente que escolhe a profundidade com que quer que uma mensagem chegue a nós. Então que a gente possa, dessa noite de hoje, levar a certeza de nos tornar imunes à ofensa do outro, à medida que a gente aprende a observar, como o Senhor diz, que o ser humano é muito mais frágil do que perverso e que a ofensa, a raiva do outro não precisa habitar em mim se nela não fizer morada. Então esteja conosco, Senhor, que nesse instante possamos te visitar. Ao anoitecer em Cafarnaum, na casa de Pedro, tão simples, casinha comum,
se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do ar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E é isso, meus irmãos. Beijo no coração de vocês. A gente se encontra de novo no próximo barquinho no lar. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa semana.